Existem encontros que mudam tudo e reencontros que destroem ou reconstroem. Amanda nunca imaginou que ao abrir aquela ficha médica, seu passado estaria do outro lado da porta. 10 anos. 10 anos desde que Jean desapareceu de sua vida sem explicação, levando consigo todas as respostas e deixando apenas a dor de um amor perdido e um bebê que nunca nasceu. Agora, ele está de volta, não por escolha, mas porque o destino decidiu que era a hora. E quando seus olhos se encontram novamente, sob as luzes frias daquele hospital, uma única certeza permanece: nada será como antes. Mas o que aconteceu a seguir? Ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like. Ele me mostra que essas palavras encontraram quem precisava ouvi-las. Se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa jornada e me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história agora. Seu apoio é o que mantém essas narrativas vivas. Obrigada por estar aqui. Vamos juntos até o final. A luz fria do corredor do hospital infantil refletia no piso recém-encerado, criando aquele brilho artificial que Amanda conhecia tão bem. Eram quase 6 da tarde de uma terça-feira comum, e ela ajustava o estetoscópio ao redor do pescoço enquanto revisava mentalmente os casos do dia. 34 anos, pediatra respeitada, vida organizada e completamente vazia. Mas Amanda havia aprendido com o tempo que vazio era seguro. Vazio não doía. Vazio não a deixava acordada às 3 da madrugada, com o travesseiro encharcado de lágrimas e o peito apertado por uma saudade que nunca deveria ter existido. Torça, Amanda. Tem um paciente novo chegando. A voz da enfermeira Carla a trouxe de volta. Menino de 7 anos, crise respiratória aguda. Já estão preparando a sala 2. Amanda acenou com a cabeça e pegou a prancheta com a ficha de atendimento. Seus olhos percorreram as informações básicas: nome, idade, sintomas. Tudo rotineiro. Mais um plantão. Mais uma criança precisando de cuidado. Mais uma noite em que ela voltaria para casa sozinha. Aqueceria algo no micro-ondas e dormiria com a televisão ligada para espantar o silêncio. Mas então seus olhos pararam. Pararam de um jeito que fez o ar sumir dos seus pulmões. Nome do responsável: Jean Duarte. O mundo ao redor desacelerou. O barulho do hospital, as conversas apressadas, o bip dos monitores, o arrastar de macas. Tudo foi engolido por um silêncio ensurdecedor que só existia dentro dela. Jean, o nome que ela havia enterrado. O nome que não pronunciava há 10 anos. O nome que ainda ardia como brasa viva sempre que, sem querer, passava em sua mente nas noites de insônia. Doutora? Carla a observava com preocupação. Está tudo bem? Amanda piscou, engoliu em seco e forçou a máscara de profissionalismo que usava todos os dias. Sim, estou indo. Mas seus dedos tremiam ao segurar a ficha. Ela caminhou pelo corredor, cada passo pesado como se carregasse correntes invisíveis. As paredes brancas pareciam se fechar ao seu redor. 10 anos. 10 anos desde que ele partiu. 10 anos desde que ela perdeu tudo. O amor, o bebê, a esperança. Respira, Amanda. Você é médica. Você já passou por coisa pior. Mentira. Ela nunca havia passado por coisa pior. A porta da sala 2 estava entreaberta. Amanda empurrou devagar e ali, sob a luz branca e impiedosa do consultório, estava a cena que mudaria tudo. Um menino pequeno, de cabelos castanhos despenteados, respirava com dificuldade na maca, o rosto corado pela febre, os olhos assustados. Ao lado dele, segurando sua mãozinha com força, estava um homem. E quando esse homem levantou os olhos, o coração de Amanda simplesmente parou. Jean, mais velho, o rosto marcado por rugas que não existiam antes, o cabelo com fios grisalhos nas têmporas, os ombros mais largos, mas curvados, como se carregassem um peso que ele não conseguia mais esconder. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos profundos, que um dia a fizeram acreditar em para sempre, continuavam os mesmos, e estavam fixos nela. O silêncio entre eles durou apenas 3 segundos, mas pareceu uma eternidade. 3 segundos em que 10 anos de dor, raiva, saudade e amor não correspondido atravessaram o espaço como um raio invisível. Jean abriu a boca, mas nenhum som saiu. Amanda sentiu o chão sumir sob seus pés, mas se segurou, porque ela era boa nisso.
segurar-se, sobreviver, fingir que estava inteira, quando por dentro era só estilhaços. "Boa noite", ela disse, e sua voz saiu firme, fria, profissional. "Sou a doutora Amanda Ferreira. Vou cuidar do seu filho." Jan piscou como se tivesse levado um soco. Ele se levantou devagar, os olhos ainda presos nos dela, tentando encontrar algo, um sinal, uma brecha, qualquer coisa, que mostrasse que ela também estava sentindo aquele terremoto silencioso. "Amanda", ele sussurrou, e apenas ouvir seu nome naquela voz foi como abrir uma ferida antiga com as próprias mãos. "Essa é a doutora", ela o corrigiu seca. "Vamos focar no paciente." Ela virou as costas antes que ele pudesse ver a rachadura na armadura. Amanda se aproximou do menino, que a olhava com olhos grandes e assustados. Ela sorriu. Aquele sorriso gentil e acolhedor que reservava para as crianças, o único momento em que permitia que algo genuíno transpasse. "Oi, querido. Qual é o seu nome?" "Lucas." O menino respondeu com a voz fraca, e Amanda sentiu um aperto no peito. Lucas Cano, o filho dele. O filho que ele teve com outra mulher. A vida que ele construiu depois de destruir a dela. "Tudo bem, Lucas, vou te examinar, está bem? Prometo que vou cuidar bem de você." Ela colocou o estetoscópio e começou a auscultar. Respiração ofegante, sibilos, provável crise asmática agravada por infecção respiratória. Nada que ela não soubesse tratar. Mas enquanto trabalhava, sentia o olhar de Jan queimando em suas costas. Ela conhecia aquele olhar. Já o havia sentido tantas vezes, em outro tempo, em outro mundo, quando ele a olhava, como se ela fosse a única pessoa que importava. "Ele vai ficar bem?" Jan perguntou, que havia tanto medo na voz dele que Amanda quase sentiu pena. "Vou pedir alguns exames e iniciar a medicação. Ele precisa ficar em observação hoje à noite." "Obrigado, doutora", Jan disse, e ela odiou o jeito formal como ele pronunciou o título. Como se fossem estranhos, como se nunca tivessem sido tudo um para o outro. Amanda terminou as anotações e virou-se para sair, mas antes que cruzasse a porta, a voz dele a alcançou novamente. "Amanda." Ela parou. Não se virou. Apenas parou com a mão na maçaneta, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Eu?" A voz dele falhou. "Eu não sabia que você trabalhava aqui. Eu não sabia que você tinha um filho, que você refez sua vida, que você seguiu em frente enquanto eu ficava presa no passado, tentando entender o que fiz de errado." Mas ela não disse nada disso. "A enfermeira vai trazer a medicação", foi tudo que respondeu. E saiu. Quando a porta se fechou atrás dela, Amanda encostou na parede do corredor, fechou os olhos e tentou respirar. Mas o ar não entrava direito. O peito ardia. As mãos tremiam. "Dra. Amanda?" Carla surgiu ao seu lado. "Você está pálida. Quer que eu chame alguém?" "Não." Amanda respondeu rápido demais. "Estou bem. Só me dê um minuto." Ela caminhou até o banheiro, trancou a porta e finalmente permitiu que a máscara caísse. Apoiou as mãos na pia, olhou para o próprio reflexo no espelho e viu o que tentava esconder. Uma mulher cansada, assustada, destroçada. Por que agora? Porque ele. Porque depois de tanto tempo, quando eu finalmente havia aprendido a respirar sem doer, mas ela sabia que o destino não pedia licença. Ele apenas batia à porta, e quando você abria já era tarde demais para fechar. Amanda lavou o rosto, secou as mãos e voltou a ser a médica impecável que todos conheciam. Mas lá no fundo, onde ninguém via, algo havia se rompido. E pela primeira vez em 10 anos, Amanda não sabia se conseguiria se recompor. Porque Jan Duarte não era apenas o homem que ela amou. Ele era o homem que a deixou em pedaços e que agora, sem aviso, acabava de voltar para sua vida. Amanda passou a noite inteira evitando a sala 2. Delegou tarefas, pediu para Carla fazer as checagens de rotina, inventou urgências imaginárias em outros setores. Qualquer coisa para não ter que entrar naquela sala novamente. Qualquer coisa para não sentir aquele olhar pousado sobre ela, carregado de tudo que nunca foi dito. Mas às 3 da madrugada, quando o hospital mergulhava naquele silêncio pesado que só existe de madrugada, ela não teve escolha. Lucas teve uma nova crise. Amanda correu pelo corredor, o jaleco esvoaçando atrás dela.
o coração disparado, não apenas pela urgência médica, mas pelo que sabia que encontraria do outro lado daquela porta. Quando entrou, Jean estava de pé ao lado da maca, segurando a mão do filho, o rosto pálido de pânico. Lucas tossia, o peito subindo e descendo em movimentos irregulares, os lábios levemente arroxeados. Ele não consegue respirar direito, Jean disse e a voz dele tremia. Por favor, faça alguma coisa. Amanda não respondeu, apenas agiu. Verificou os sinais vitais. Ajustou a máscara de oxigênio, aplicou o broncodilatador. Seus movimentos eram precisos, automáticos, resultado de anos de prática. Mas por dentro, estava travando uma batalha, silenciosa contra a enxurrada de emoções, que ameaçava derrubá-la. Concentra. Ele é apenas mais um paciente. O filho dele é apenas mais uma criança. Mas não era. Porque cada vez que olhava para Lucas, via traços de Jean. O formato dos olhos. O jeito que franzia a testa quando estava assustado. Até o tom de voz fraco e trêmulo lembrava o homem que um dia sussurrou promessas no ouvido dela. 10 minutos depois, Lucas começou a se estabilizar. A respiração voltou ao ritmo normal. O rosto recuperou a cor. Ele fechou os olhos exausto e finalmente adormeceu. Amanda soltou o ar que nem percebera estar segurando. Ele está melhor, ela disse, anotando na ficha sem olhar para Jean. A crise passou, mas vou aumentar a dosagem do corticoide. Ele precisa ficar internado até amanhã à tarde, no mínimo. Obrigado, Jean sussurrou. E havia tanta gratidão na voz dele que Amanda quase sentiu raiva. Como ele ousa me agradecer? Como ousa estar aqui, vulnerável, humano, depois de tudo? Ela guardou a caneta pronta para sair. Mas então Jean deu um passo à frente. Amanda, por favor. Só um minuto. Não temos nada para conversar. Ela respondeu fria. Temos, ele insistiu. Você sabe que temos. Ela finalmente o encarou. E foi um erro. Porque os olhos dele estavam vermelhos, não apenas de cansaço, mas de algo mais profundo. Algo que ela reconhecia porque já havia sentido. Desespero. Eu não queria que você descobrisse assim. Jean começou a voz baixa. Eu não queria. Deus, eu não queria te encontrar desse jeito. Mas encontrou. Amanda respondeu e o tom saiu mais cortante do que pretendia. E agora? O que você quer de mim, Jean? Um abraço? Um perdão? Uma conversa sobre os bons tempos? Ele engoliu em seco, como se cada palavra dela fosse uma lâmina. Eu só quero que você saiba que eu nunca te esqueci. O silêncio que se seguiu foi brutal. Amanda sentiu o chão tremer sob seus pés. Sentiu o ar ficar denso e respirável. Sentiu 10 anos de dor subirem pela garganta, como bile amarga. Você não tem o direito de dizer isso. Ela sussurrou, e a voz saiu trêmula, quebrando a armadura que tentava manter. Você não tem o direito de aparecer aqui, depois de uma década, e dizer que não me esqueceu. Porque se não esqueceu, Jean, então por que sumiu? Por que me deixou sozinha quando eu mais precisava de você? Jean fechou os olhos como se as palavras dela fossem socos. Eu sei que te magoei, ele disse a voz rouca. Eu sei que não mereço sua atenção, muito menos seu perdão. Mas Amanda, eu não tive escolha. Todos temos escolha. Ela rebateu, e agora as lágrimas ameaçavam transbordar. Você escolheu partir, escolheu me abandonar, escolheu refazer sua vida enquanto eu... Ela não conseguiu terminar. Por que dizer em voz alta que perdeu o bebê deles, sozinha em um hospital frio e distante, enquanto ele estava Deus sabe onde? Era reviver uma dor que ela jurou nunca mais sentir. Jean deu um passo à frente, instintivo, como se quisesse tocá-la. Mas ela recuou. Não, ela disse firme. Não se aproxime de mim. Amanda. Não, ela repetiu mais alto. Você não entende, Jean. Você não entende o que fez comigo. Você não entende quantas noites eu passei em claro tentando descobrir o que fiz de errado. Quantas vezes eu olhei no espelho e me perguntei se eu não era suficiente. Se eu nunca fui suficiente. Você era tudo, Jean disse e a voz dele se quebrou. Você é que tudo. Eu fui um covarde. Eu fui fraco. E eu paguei por isso todos os dias da minha vida. Ela balançou a cabeça, incrédula. Você pagou? Você se casou. Teve um filho. Construiu uma família. E eu? Eu fiquei presa em um passado que você descartou como se nunca tivesse importado. Não foi assim, ele insistiu, desesperado. Amanda, eu perdi minha esposa há 2 anos.
Perdi ela para um câncer fulminante, que não deu tempo de reagir. E todos os dias, enquanto ela definhava, eu pensava em você. Pensava no que poderíamos ter sido. Pensava que eu estava pagando pelo que fiz. Amanda sentiu o peito apertar, não de pena, mas de raiva. Raiva por ele usar a morte da esposa como justificativa. Raiva por tentar transformar sua dor em algo comparável. Eu sinto muito pela sua perda, ela disse e era sincera, mas isso não apaga o que você me fez. Não apaga o fato de que você me deixou no momento em que eu mais precisava de você. Ela virou as costas pronta para sair, mas antes que cruzasse a porta, Jean falou novamente. E dessa vez, o que ele disse a congelou no lugar. Eu fui obrigado a te deixar. Amanda parou. Não se virou. Apenas ficou ali, imóvel, processando as palavras. O quê? Ela sussurrou. Eu fui obrigado, Jean repetiu. E agora a voz dele estava carregada de algo que ela não conseguia decifrar. Arrependimento, vergonha. Não fui eu quem quis partir, Amanda. Não fui eu. Ela se virou devagar, o coração batendo descompassado. Do que você está falando? Jean passou a mão pelo rosto, exausto. Eu não posso te contar agora. Não aqui, não assim. Mas um dia, se você me der uma chance, eu vou te explicar tudo. Amanda sentiu a raiva borbulhar novamente. Não, ela disse, categórica. Você não vai fazer isso comigo. Você não vai jogar uma bomba dessas e simplesmente sair. Se você tem algo a dizer, diga agora. Jean olhou para o filho adormecido, depois para ela. Eu não mereço seu perdão, ele disse baixinho, mas eu vou lutar por ele, mesmo que leve o resto da minha vida. E antes que ela pudesse responder, ele se sentou ao lado de Lucas, virou o rosto e encerrou a conversa. Amanda saiu daquela sala com mais perguntas do que respostas. E pela primeira vez em 10 anos, sentiu que o passado não estava morto. Ele estava ali respirando, esperando ser confrontado. Amanda não dormiu. Quando chegou em casa às 7 da manhã, depois de um plantão que pareceu durar uma vida inteira, ela simplesmente se sentou no sofá e ficou ali olhando para o nada. A xícara de café esfriou em suas mãos. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. Eu fui obrigado a te deixar. As palavras de Jean ecoavam em sua mente como um disco arranhado tocando sem parar. O que ele quis dizer com aquilo? Como alguém é obrigado a abandonar a pessoa que ama? Como alguém é obrigado a assumir sem explicação, sem um telefonema, sem ao menos uma mensagem dizendo que estava vivo? Ela fechou os olhos e, contra sua vontade, as memórias vieram como uma enxurrada. 10 anos atrás. Amanda tinha 24 anos. Estava no 4º ano de medicina. Exausta, mas apaixonada pela profissão. E estava grávida. 3 meses de gestação quando descobriu. O teste positivo na mão trêmula. O coração batendo tão forte que ela achou que fosse explodir. O medo misturado com uma alegria absurda, selvagem, do tipo que ela nunca tinha sentido antes. E Jean tinha segurado o rosto dela entre as mãos, olhado fundo nos olhos dela e dito: nós vamos ficar bem. Eu prometo. Eu vou cuidar de você e desse bebê até o fim dos meus dias. Ela acreditou. Como não acreditar? Ele era tudo. Gentil, atencioso, presente. Eles faziam planos. Casar depois da formatura. Alugar um apartamento pequeno, mas aconchegante. Criar o filho com amor e música. Porque Jean tocava violão e vivia dizendo que a primeira coisa que ensinaria ao bebê seria a nota dó. Mas então, de uma hora para outra, tudo desmoronou. Jean começou a ficar distante. Ligava menos. Chegava atrasado nos encontros. Quando ela perguntava o que estava acontecendo, ele desconversava. Dizia que era trabalho. Dizia que estava cansado. Dizia que estava tudo bem. Até que um dia ele simplesmente não apareceu mais. Sem aviso, sem explicação, sem despedida. Amanda ligou dezenas de vezes. Mandou mensagens. Foi até a casa dele. E encontrou tudo vazio, como se ele nunca tivesse existido. Perguntou aos amigos. Ninguém sabia de nada. Ou ninguém queria dizer. E 2 semanas depois, sozinha, no banheiro de um hospital universitário, Amanda perdeu o bebê. Hemorragia, dor insuportável, solidão absoluta. Ela lembrava de ter gritado o nome dele, enquanto os médicos tentavam estancar o sangue. Lembrava de ter implorado para que alguém o encontrasse, porque ela precisava dele,
porque não conseguia passar por aquilo sozinha. Mas ele não estava lá, e nunca mais esteve. Amanda abriu os olhos, a respiração curta, o peito apertado. 10 anos. 10 anos e a dor continuava fresca, como se tivesse acontecido ontem. Ela se levantou, caminhou até o quarto e abriu a gaveta da cômoda. No fundo, escondida sob blusas que nunca usava, estava uma caixa de sapatos desgastada. Ela hesitou. Fazia anos que não abria aquela caixa, mas algo dentro dela. Talvez a necessidade de confrontar o passado, talvez apenas a exaustão emocional, a fez pegar a tampa e tirar. Dentro havia poucos objetos, mas cada um era uma facada. A primeira foto de ultrassom desbotada pelo tempo. A pulseirinha de bebê que ela tinha comprado em um momento de empolgação. Um bilhete escrito à mão por Jean dizendo: "Você vai ser a mãe mais incrível do mundo." Amanda sentiu as lágrimas caírem antes mesmo de perceber que estava chorando. "Por que você voltou, Jean? Por que agora?" "Quando eu finalmente tinha conseguido colocar essa caixa de volta na gaveta." O celular tocou, tirando-a do transe. Era a doutora Helena, sua amiga e colega de hospital. "Amanda, você está em casa?" A voz de Helena estava preocupada. Estou", Amanda respondeu, limpando as lágrimas rapidamente, como se Helena pudesse vê-la. "A Carla me contou que você ficou estranha ontem. Disse que você quase desmaiou no corredor. O que aconteceu?" Amanda hesitou. Helena era sua melhor amiga, a única pessoa em quem confiava. Mas como explicar? Como colocar em palavras a dor de reencontrar o fantasma que assombrava sua vida há 10 anos? O pai de um dos pacientes. Amanda começou, a voz falhando. "É alguém que eu conheci. Há muito tempo." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Alguém importante?" Helena perguntou, gentil. "Muito", Amanda sussurrou. "Importante demais. Você quer que eu vá aí?" "Não", Amanda respondeu rápido. Eu só preciso de um tempo para processar." "Tudo bem. Mas Amanda, seja lá o que esteja passando, você não precisa enfrentar sozinha. Está bem?" "Está bem", Amanda mentiu. Quando desligou, ela voltou a olhar para a caixa. E pela primeira vez em 10 anos, permitiu-se sentir raiva. Raiva de verdade. Não a raiva controlada, fria, que ela usava como armadura, mas a raiva bruta, visceral, do tipo que queima por dentro. Como ele ousa dizer que foi obrigado? Como ousa tentar se justificar depois de tudo? Ela fechou a caixa com força e a jogou de volta na gaveta. Não. Ela não ia permitir que Jean voltasse à sua vida como se nada tivesse acontecido. Ela não ia permitir que ele reabrisse feridas que levaram anos para cicatrizar. Mas mesmo dizendo isso para si mesma, Amanda sabia que era tarde demais, porque as feridas nunca tinham cicatrizado de verdade. Elas apenas tinham sido cobertas, que agora, com Jean de volta, estavam sangrando novamente. Faz 2 noites depois, Amanda voltou ao hospital para mais um plantão. Ela sabia que Lucas ainda estava internado. Sabia que teria que vê-lo novamente. E sabia que Jean estaria lá. Mas ela estava preparada, ou pelo menos fingia estar. Quando entrou na sala 2 para fazer a checagem de rotina, encontrou apenas Lucas, acordado, brincando com um carrinho de brinquedo. "Cia." "Oi, tia Amanda", ele disse sorrindo, e aquele sorriso fez o coração dela apertar. "Oi, querido", ela respondeu, se aproximando. "Como você está se sentindo?" "Melhor", ele disse animado. "Meu pai disse que eu vou para casa amanhã. Se tudo correr bem, sim", Amanda confirmou, verificando os sinais vitais dele. Lucas ficou em silêncio por um momento, observando-a com aqueles olhos curiosos e inteligentes. "Tia Amanda, posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Por que você fica triste quando meu pai chega perto?" Amanda congelou. A pergunta era tão inocente, tão direta, que ela não soube como responder. Como explicar para uma criança de 7 anos que o pai dele tinha sido o amor da sua vida, que ele a tinha deixado em pedaços, que vê-lo era como enfiar a mão em cacos de vidro? "Eu não fico triste", ela mentiu, forçando um sorriso. "Fica assim", Lucas insistiu com a honestidade cruel das crianças. Você fica com o olho brilhando. Minha mãe ficava assim às vezes. Meu pai dizia que era porque ela estava segurando o choro. Amanda sentiu um nó na garganta. "Seu pai é um homem muito sábio", ela disse baixinho. "Ele é legal", Lucas concordou.
mas ele fica triste também. Ele acha que eu não vejo, mas eu vejo. Ele fica olhando para o nada e suspira. Minha avó diz que é porque ele sente falta da mamãe, mas eu acho que é outra coisa. Amanda não respondeu, não confiava na própria voz. Lucas voltou a brincar com o carrinho, mas antes que ela pudesse sair, ele disse mais uma coisa. Você conhecia meu pai antes, né? Amanda virou-se surpresa. Por que você acha isso? Porque ele olha para você do mesmo jeito que olhava para as fotos antigas, que ele guarda na gaveta, Lucas disse, com simplicidade devastadora, do jeito que a gente olha para quem a gente ama. E naquele momento, Amanda percebeu que não importava o quanto ela tentasse se proteger. O passado tinha voltado, e dessa vez ele não ia embora tão fácil. Amanda saiu daquela sala como quem foge de um incêndio. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente, implacáveis, impossíveis de ignorar. Ele olha para você do jeito que a gente olha para quem a gente ama. Não, ela não podia acreditar nisso. Não podia permitir que a ingenuidade de uma criança reabrisse portas que ela havia trancado com cadeados de dor e ressentimento. Mas enquanto caminhava pelo corredor, tentando recuperar o controle sobre as próprias emoções, ela quase esbarrou em alguém. Jean, ele estava parado ali, logo após a curva do corredor, como se estivesse esperando. Os olhos dele encontraram os dela, e por um instante nenhum dos dois se moveu. Amanda, ele disse, e havia urgência na voz. Por favor, eu preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Ela respondeu tentando passar por ele. Mas Jean bloqueou o caminho, não de forma agressiva, mas desesperada. Tem sim. Tem muita coisa. E eu sei que você não quer me ouvir. Sei que não mereço sua atenção, mas, por favor, só 5 minutos. 5 minutos? Amanda riu, amarga. Você acha que 5 minutos vão consertar 10 anos de silêncio? Não, ele admitiu, baixando a cabeça. Mas podem começar a explicar. Ela ia recusar, ia empurrá-lo, passar por ele e seguir com sua vida. Mas algo no olhar dele, aquela mistura de desespero e arrependimento, a fez hesitar. Fale, ela disse, cruzando os braços. Mas aqui mesmo, agora. Jean olhou ao redor. O corredor estava vazio, mas ainda assim não era o lugar ideal. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Quando você descobriu que estava grávida, eu fiquei feliz, Amanda. Eu juro por Deus que fiquei. Você era tudo para mim. E aquele bebê era a nossa chance de construir algo real. Então por que você sumiu? Ela cortou, a voz trêmula. Porque Camila apareceu, ele disse, e o nome saiu como veneno. Amanda franziu a testa. Quem? Minha ex-noiva. Jean explicou, e cada palavra parecia custar-lhe um pedaço da alma. A mulher com quem eu estava antes de te conhecer. Nós terminamos mal, e eu pensei que tinha virado a página. Mas ela apareceu na minha casa, 3 semanas depois que você me contou sobre o bebê. E ela disse que estava grávida, que o filho era meu. Amanda sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela... O quê? Disse que estava grávida de 3 meses, que tinha descoberto depois que terminamos e não tinha coragem de me contar, mas que agora precisava da minha ajuda. Jean continuou, a voz pesada de culpa. Os pais dela descobriram e exigiram que eu assumisse a responsabilidade, que eu me casasse com ela. Amanda balançou a cabeça incrédula. E você acreditou? Assim, sem questionar. Ela tinha exames, Amanda, ele disse desesperado. Ela mostrou ultrassom, exames de sangue. Tudo parecia real. E os pais dela, Deus, eles me encurralaram. Disseram que se eu não fizesse a coisa certa, iam me processar. Iam destruir minha reputação. Iam. E Amanda explodiu. Te obrigar a abandonar a mulher que você dizia amar? A mulher que estava carregando seu filho? Eu não queria te abandonar. Jean gritou, e a voz dele ecoou pelo corredor vazio. Eu não queria, mas eles me fizeram acreditar que eu não tinha escolha. Que se eu não me casasse com Camila, eles iam destruir tudo. E eu fui covarde. Eu acreditei que estava fazendo a coisa certa, que estava sendo responsável. Amanda sentiu as lágrimas queimarem, mas se recusou a deixá-las cair. Você escolheu ela, Amanda disse, a voz quebrando. Você escolheu acreditar em uma mentira ao invés de confiar em mim. Ao invés de lutar por nós. Eu sei, Jean sussurrou, que agora ele também estava à beira das lágrimas. Eu sei.
E isso me mata todos os dias, porque quando eu voltei, quando eu descobri que ela tinha mentido... Amanda arregalou os olhos. Mentido? Jean acenou com a cabeça, o rosto contorcido em agonia. 3 meses depois do casamento, ela perdeu o bebê. Ou pelo menos foi o que ela disse. Mas eu descobri, por acaso, conversando com uma amiga dela, que nunca houve bebê. Ela inventou tudo. Falsificou os exames. Tudo para me prender. O silêncio que se seguiu foi devastador. Amanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Toda a raiva, toda a dor, toda a confusão, tudo se misturou em um turbilhão que ela não conseguia processar. Ah, e você? Você ficou com ela mesmo assim? Amanda perguntou, a voz fria. Eu estava preso, Jean disse, e a vergonha era palpável. Casado. E quando descobri a verdade, eu voltei para te procurar. Eu juro que voltei. Mas você tinha sumido, Amanda. Mudou de cidade, trocou de número, apagou suas redes sociais. Eu procurei por você durante meses, mas era como se você tivesse desaparecido do mapa. Porque eu queria desaparecer, Amanda disse. E agora as lágrimas corriam livremente. Porque eu perdi o bebê, Jean. Perdi nosso bebê sozinha em um hospital frio, gritando seu nome enquanto você estava com ela. E quando saí daquele hospital, eu não queria mais existir. Eu não queria mais sentir nada. Jean cambaleou como se tivesse sido atingido por um trem. Você perdeu? Perdi? Amanda confirmou, a voz quebrando. E você não estava lá. E isso é algo que nenhuma explicação vai consertar. Jean cobriu o rosto com as mãos, e os soluços vieram incontroláveis. Me desculpa, ele chorou. Me desculpa, minha Amanda. Eu nunca quis te machucar. Eu nunca quis. Mas machucou. Ela interrompeu, limpando as lágrimas. Se é suja. Eu não sei se consigo te perdoar. Não sei se consigo olhar para você e ver algo além da dor que sinto. Ela deu um passo para trás, criando distância. Lucas tem alta amanhã, ela disse, voltando ao tom profissional. Vou passar as orientações para a enfermeira. Não preciso mais atendê-lo pessoalmente. Amanda, não faz isso, Jean implorou. Não me afasta. Não de novo. Você que se afastou, Jean. Ela respondeu, a voz cansada. Você que escolheu. Que agora eu estou escolhendo me proteger. Ela virou as costas e começou a caminhar. Mas antes de desaparecer na curva do corredor, Jean gritou. Eu nunca parei de te amar. Amanda parou, fechou os olhos. Sentiu o coração se estilhaçar mais uma vez. Mas não se virou. Porque algumas palavras, mesmo quando verdadeiras, chegam tarde demais. Era 3 dias depois. Amanda estava em seu consultório, revisando prontuários, quando Carla entrou com um envelope na mão. Doutora, deixaram isso para você na recepção. Amanda franziu a testa. Quem deixou? Um homem. Não quis se identificar. Amanda pegou o envelope. Não havia remetente. Apenas seu nome escrito à mão, com aquela caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. Jean. Ela hesitou. Parte dela queria rasgar aquele envelope e jogá-lo no lixo. Mas outra parte, a parte ferida, curiosa, que ainda se importava mais do que deveria, precisava saber o que ele tinha a dizer. Com mãos trêmulas, ela abriu. Dentro havia uma carta, 3 páginas escritas à mão, e na primeira linha, as palavras que mudariam tudo. Amanda, eu menti para você. Ou melhor, eu omiti a parte mais dolorosa da verdade. Você merece saber. Você merece saber por quê. Mesmo depois de descobrir que Camila mentiu, eu não consegui voltar para você. Não da forma que você merecia. Amanda sentou-se, o coração disparado, e começou a ler. Amanda leu a carta 3 vezes. Na primeira, as palavras pareciam embaralhadas, impossíveis de processar. Na segunda, a realidade começou a se formar, cruel e implacável. Na terceira, ela precisou parar no meio porque as lágrimas embaçavam sua visão. A carta dizia: Amanda, eu menti para você. Ou melhor, eu omiti a parte mais dolorosa da verdade. E você merece saber. Você merece saber por quê. Mesmo depois de descobrir que Camila mentiu, eu não consegui voltar para você. Não da forma que você merecia. Quando descobri que ela havia falsificado tudo, eu entrei em desespero. Quis anular o casamento imediatamente. Mas Camila ameaçou se matar. Ela trancou-se no banheiro com uma lâmina e disse que, se eu a deixasse,
Ela acabaria com tudo. Os pais dela me culparam. Disseram que eu tinha destruído a filha deles. Eu não soube o que fazer. Fiquei. Não por amor, não por dever, mas por culpa. E por medo. Passei meses tentando te encontrar. Contratei investigadores. Vasculhei cada canto da cidade. Mas você tinha desaparecido completamente. E quando finalmente desisti, foi porque Camila descobriu que eu estava procurando por você. E ela surtou. Tentou realmente se machucar. Acabou internada. Os médicos disseram que ela tinha transtornos psiquiátricos graves, que precisava de tratamento, que abandoná-la poderia ser fatal. E eu fiquei preso naquele casamento como em uma jaula. 3 anos depois, ela engravidou de verdade. Não sei se foi proposital ou acidente, mas Lucas nasceu. E quando eu segurei aquele menino nos braços, tudo mudou, porque ele era inocente. Ele não pediu para nascer em meio àquela loucura, e eu não podia abandoná-lo. Então eu me dediquei a ser pai, mesmo sem amar a mãe dele, mesmo vivendo em uma mentira. Camila morreu há 2 anos, câncer fulminante, e quando ela partiu, eu senti alívio. E isso me fez sentir um monstro. Mas Amanda, em todos esses anos, em todas as noites em claro, em todos os momentos de silêncio, eu pensei em você, no bebê que perdemos, na vida que nunca tivemos. E eu sei que não mereço seu perdão. Sei que nenhuma explicação vai apagar a dor que causei. Mas eu precisava que você soubesse. Eu nunca te esqueci. Nunca parei de me arrepender. Nunca deixei de te amar. Perdão não é algo que eu espero. Mas se um dia você conseguir olhar para mim sem sentir ódio, já seria mais do que mereço, Jean. Amanda dobrou a carta com mãos trêmulas e encostou-a no peito, como se pudesse sentir o peso daquelas palavras atravessando o papel. Tudo fazia sentido agora, e ao mesmo tempo nada fazia, porque saber a verdade não apagava a dor. Não apagava as noites que ela passou em claro, se culpando, se perguntando o que havia feito de errado. Não apagava a solidão do hospital quando perdeu o bebê. Não apagava os 10 anos de vazio, mas também não apagava o amor. E essa era a parte mais assustadora, porque por mais que Amanda quisesse odiá-lo, por mais que tentasse transformar a dor em raiva, parte dela ainda sentia algo profundo, algo que nunca tinha ido embora. Ela fechou os olhos e pressionou as mãos contra o rosto, tentando conter o turbilhão de emoções. O que eu faço agora? Como sigo em frente sabendo disso? 3 dias depois, Amanda tentou manter distância. Pediu para Carla assumir qualquer caso que envolvesse Jean ou Lucas. Evitou os corredores onde sabia que poderia encontrá-lo. Mergulhou no trabalho, como se isso pudesse apagar a carta da memória. Mas então, em uma tarde cinzenta de quinta-feira, tudo mudou. Lucas voltou ao hospital. Amanda estava no corredor quando ouviu a sirene da ambulância. Instintivamente correu para a entrada da emergência e o que viu a fez congelar. Jean carregava Lucas no colo. O rosto do menino pálido, os lábios arroxeados, o corpo mole. Jean gritava por ajuda, em pânico absoluto. Ele não consegue respirar. Por favor, ajudem meu filho. Amanda não pensou, apenas agiu. Tragam para a sala 3, agora. Ela ordenou, correndo ao lado deles. Colocaram Lucas na maca. Amanda começou a avaliação rapidamente. Saturação de oxigênio, perigosamente baixa. Cianose labial, ausculta pulmonar com sibilos graves. Uma crise asmática severa, possivelmente evoluindo para insuficiência respiratória. Preparem intubação. Amanda gritou para a equipe. E chamem o anestesista. Jean estava ao lado, agarrado à grade da maca, os olhos arregalados de terror. Ele vai ficar bem? Amanda, por favor, me diz que ele vai ficar bem. Ela não podia prometer nada, mas olhou nos olhos dele e disse: eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, mas você precisa sair agora. Eu preciso de espaço para trabalhar. Não, Jean disse, a voz quebrando. Eu não vou deixar meu filho sozinho. Jean, se você ficar aqui, vai atrapalhar. Amanda disse, firme, mas gentil. Confie em mim, por favor. Os olhos dele se encontraram. Que naquele momento, 10 anos de mágoa, de raiva, de dor, tudo ficou em segundo plano, porque o que importava ali era a vida de Lucas. Jean assentiu, as lágrimas correndo pelo rosto, e saiu da sala. Amanda respirou fundo e voltou-se para o menino. Lucas, você vai ficar bem, ela disse, segurando a mãozinha dele. Eu prometo que vou cuidar de você. Lucas tentou falar, mas não conseguiu.
Apenas olhou para ela com aqueles olhos assustados e Amanda sentiu o coração se partir. Não, eu não vou perder esse menino. Não vou deixar Jean passar pelo que eu passei. A equipe trabalhou em sincronia, medicação de emergência, nebulização contínua, mas a saturação continuava caindo. Doutora, ele não está respondendo. A enfermeira avisou, tensa. Amanda olhou para os monitores. 70%, 68%, 65%. Vamos entubar, ela decidiu. Agora. As mãos dela tremiam enquanto preparava o procedimento. Não podia errar. Não tinha margem para erro. Concentra, Amanda. Você já fez isso 1000 vezes. Você consegue. Mas isso não era apenas mais um paciente. Era o filho de Jean. O menino que sorria para ela. O menino que perguntava por que ela ficava triste. Ela posicionou o laringoscópio. Visualizou as cordas vocais. Introduziu o tubo endotraqueal com precisão cirúrgica. Confirmem a posição. Felatin Simon. Elas ordenou. Confirmado, a enfermeira respondeu. Tubo em posição correta. Amanda conectou o ventilador mecânico e observou os monitores. A saturação começou a subir, lentamente. 70, 75, 80. Vamos conseguir, Amanda sussurrou. Mais para si mesma do que para a equipe. 85, 90, 93, estabilizou. A enfermeira anunciou aliviada. Amanda soltou o ar que nem percebera estar segurando. As pernas fraquejaram, mas ela se manteve de pé. Levem para a UTI pediátrica. Monitoramento contínuo. Eu quero relatório de hora em hora. Fazem disso Sim, doutora. Quando saiu da sala, Amanda encostou na parede e fechou os olhos. As mãos ainda tremiam. O coração batia descompassado. Ele está vivo. Está estável. Você conseguiu. Mas antes que pudesse processar tudo, ouviu passos rápidos. Abriu os olhos e viu Jean correndo em sua direção. Como ele está? Jean perguntou desesperado. Amanda, por favor. Ele está estável, ela disse, a voz cansada. Mas foi grave. Precisei entubar. Ele vai ficar na UTI por alguns dias. Jean cobriu o rosto com as mãos e desabou. Literalmente desabou. Os joelhos cederam e ele caiu no chão do corredor. Soluçando. Amanda ficou ali, de pé, olhando para aquele homem destruído. E pela primeira vez em 10 anos não sentiu raiva. Sentiu compaixão. Ela se ajoelhou ao lado dele e, sem pensar, colocou a mão em seu ombro. Ele vai ficar bem, ela disse, suave. Eu prometo que vou cuidar dele. Jean levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por salvar meu filho. Amanda acenou com a cabeça e se levantou. Mas antes de ir embora, Jean segurou sua mão. Amanda, eu sei que não mereço nada de você. Sei que já te causei dor demais, mas você é a única pessoa em quem eu confio nesse momento. A única pessoa que eu sei que vai cuidar do Lucas como se ele fosse... Ele não terminou a frase. Não precisava, porque Amanda entendeu. Como se ele fosse meu. E o mais assustador é que, de alguma forma estranha e dolorosa, ela já sentia isso. Amanda passou a noite na UTI pediátrica. Tecnicamente não era necessário. Lucas estava estável, monitorado, sob cuidados da equipe de plantão. Mas ela não conseguia ir embora. Ficou ali sentada na cadeira ao lado da maca, observando o peito do menino subir e descer, no ritmo controlado do ventilador mecânico. Jean estava do outro lado, também sem conseguir dormir. Os olhos dele raramente deixavam o rosto do filho. De vez em quando, ele se inclinava e beijava a testa de Lucas, sussurrando palavras que Amanda não conseguia ouvir. E ela, apesar de tudo, não conseguia parar de observá-lo. Jean era diferente do homem que ela conhecera. Mais maduro, mais sofrido. Mas havia algo nele que permanecia intacto. Aquela ternura, aquele cuidado, aquele jeito de amar com tudo o que tinha. E Amanda odiava o quanto isso ainda a tocava. Às 3 da madrugada, Jean levantou-se e saiu da sala por alguns minutos. Quando voltou, trazia 2 copos de café. Ofereceu um a ela, hesitante. Pensei que você pudesse precisar. Amanda olhou para o copo, depois para ele. Toda a lógica dizia para recusar, para manter a distância, para não permitir que aquele pequeno gesto de gentileza criasse brechas na armadura que ela havia construído. Mas ela estava cansada, exausta, e o café estava quente. Obrigada.
ela murmurou, pegando o copo. Jean sentou-se novamente, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por longos minutos. Apenas o som dos monitores preenchendo o espaço. Você leu a carta? Jean perguntou finalmente a voz baixa. Amanda não respondeu de imediato. Apenas segurou o copo com mais força, sentindo o calor queimar as palmas das mãos. Li, ela disse sem olhar para ele. Oh, e não mudou nada, ela mentiu. Jean acenou com a cabeça, como se esperasse aquela resposta. Oh, eu entendo. Mais silêncio. Mas dessa vez, ele era diferente, carregado, tenso, como se houvesse 1000 coisas, não ditas flutuando entre eles. Por que você não me contou? Amanda perguntou finalmente. Na primeira vez que nos encontramos aqui, por que não me contou sobre Camila? Sobre tudo? Jean soltou um suspiro longo e cansado. Porque eu tinha vergonha, ele admitiu. Vergonha de ter sido fraco. Vergonha de ter acreditado nela. Vergonha de ter deixado que o medo me controlasse. E mais do que tudo, vergonha de olhar nos seus olhos e ver o quanto eu te machuquei. Você me machucou mesmo, Amanda disse, e a voz saiu mais suave do que ela pretendia. Mais do que você imagina. Eu sei, Jean sussurrou, e eu vou carregar isso pelo resto da vida. Amanda finalmente o encarou, e viu nele algo que não esperava. Sinceridade absoluta. Não havia defesas. Não havia desculpas. Apenas um homem destruído por suas próprias escolhas. Você deveria ter confiado em mim, ela disse, as lágrimas ameaçando transbordar. Deveria ter me contado sobre Camila, sobre a gravidez dela. Sobre tudo, a gente poderia ter enfrentado juntos. Eu sei, Jean repetiu, a voz quebrando, mas eu achei que estava te protegendo. Achei que se eu simplesmente sumisse, você seguiria em frente. Encontraria alguém melhor. Alguém que não te machucasse como eu machuquei. Mas não foi isso que aconteceu, Amanda disse, limpando as lágrimas. Eu não segui em frente, Jean. Eu fiquei presa. Presa na dor. Presa na saudade. Presa em um passado que eu não conseguia entender. Jean fechou os olhos como se cada palavra fosse uma lâmina. Me desculpa, ele sussurrou. Me desculpa por tudo. E então, pela primeira vez em 10 anos, Amanda permitiu que a armadura caísse. Apenas por um instante. Apenas o suficiente para dizer: eu queria te odiar. Queria tanto te odiar. Mas eu não consigo, e isso me mata. Jean abriu os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Amanda? Não. Ela o interrompeu, levantando a mão. Não fala nada agora, porque eu ainda não sei o que fazer com tudo isso. Não sei como processar. Não sei se consigo te perdoar. Mas eu estou tentando. E isso já é mais do que eu achei que seria capaz de fazer. Jean assentiu, e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. Muito obrigado, ele disse, por tentar. É mais do que eu mereço. 2 dias depois, Lucas acordou. Amanda estava fazendo a ronda matinal quando viu os olhos do menino se abrirem lentamente. Ele piscou, confuso, tentando entender onde estava. Ei, campeão, Amanda disse, se aproximando rapidamente. Calma, você está no hospital. Está tudo bem. Lucas tentou falar, mas o tubo endotraqueal impedia. Ele começou a se agitar, assustado. Eu sei que está desconfortável, Amanda disse, segurando a mãozinha dele com firmeza. Mas você precisa ficar calmo, está bem? Eu vou tirar isso de você em breve, prometo. Lucas a olhou, e mesmo sem poder falar, ela viu a confiança nos olhos dele. Ele acreditava nela, confiava nela. E isso partiu o coração de Amanda de um jeito que ela não esperava. Jean entrou na sala naquele momento, e quando viu o filho acordado, desabou em lágrimas de alívio. Lucas! Ele correu até a maca. Meu filho, você está acordado. Graças a Deus. Lucas sorriu, ou pelo menos tentou com o tubo no caminho. Estendeu a mãozinha para o pai, que a segurou com força, beijando os dedinhos pequenos. Você me deu um susto, sabia? Jean disse, a voz embargada. Mas você está bem agora. Você é forte. Você é meu guerreiro. Amanda observou a cena em silêncio. Aquele amor entre pai e filho era tão puro, tão genuíno, que ela sentiu algo se mover dentro dela. Esse menino podia ter sido meu filho. Podíamos ter sido uma família. A dor dessa realidade a atingiu como uma onda. Vou pedir a remoção da intubação, Amanda disse, voltando ao tom profissional.
mas ele vai precisar ficar mais alguns dias em observação. Tudo bem, Jean disse, sem tirar os olhos de Lucas. O tempo que for necessário. Mas naquela noite, Amanda estava em seu consultório quando Dra. Helena apareceu. Então, ouvi dizer que você salvou a vida do filho do homem que te magoou, Helena disse, sentando-se na cadeira em frente. Amanda suspirou. Notícias voam rápido por aqui. Faz amar sempre, Helena sorriu. Mas me conta, como você está lidando com tudo isso? Amanda ficou em silêncio por um momento, organizando os pensamentos. Eu não sei, Helena. Eu realmente não sei. Parte de mim ainda está com raiva. Outra parte só quer esquecer tudo e seguir em frente. Mas tem uma parte, e essa é a mais assustadora, que ainda sente algo por ele. Helena a observou com empatia. Você sabe o que eu acho? O quê? Que o amor de verdade não vai embora só porque a gente quer. Ele fica ali escondido, esperando. E às vezes, a vida nos dá uma segunda chance de fazer diferente. Mas e se eu não quiser uma segunda chance? Amanda perguntou. E se eu estiver com medo de me machucar de novo? Então você continua sozinha, Helena disse, gentil. E não tem problema nisso. Mas Amanda, você passou 10 anos da sua vida carregando essa dor. Não está na hora de pelo menos considerar deixá-la ir? Amanda não respondeu, mas a pergunta ecoou em sua mente pelo resto da noite. Deixar ir. Será que eu consigo? De 3 dias depois, Lucas recebeu alta da UTI e foi transferido para um quarto comum. Estava recuperado, sorridente, brincando com os carrinhos que Jean havia trazido. Amanda entrou para fazer a última avaliação antes da alta hospitalar definitiva. Cia. Oi, tia Amanda, Lucas disse animado. Oi, querido. Ela sorriu. Vim ver como você está. Estou ótimo. Meu pai disse que vou para casa amanhã. Se tudo correr bem, sim. Lucas ficou quieto por um momento. Depois olhou para ela com aqueles olhos curiosos. Tia Amanda, você vai sentir minha falta? A pergunta a pegou de surpresa. Claro que vou. Amanda respondeu sincera. Então por que você não vem nos visitar? Amanda olhou para Jean, que estava parado ao lado, observando tudo em silêncio. Os olhos dele encontraram os dela. E naquele olhar havia uma pergunta não formulada. E se? E pela primeira vez em 10 anos, Amanda se permitiu considerar a resposta. Amanda não respondeu à pergunta de Lucas naquele momento. Apenas sorriu. Bagunçou os cabelos do menino com carinho e murmurou algo sobre precisar voltar ao trabalho. Mas enquanto caminhava pelo corredor, a pergunta ecoava em sua mente como um sino que não parava de tocar. Por que você não vem nos visitar? Porque era perigoso. Porque significava abrir portas que ela havia trancado com cadeados de autoproteção. Porque visitar Jean e Lucas não seria apenas um gesto gentil. Seria um passo em direção a algo que ela ainda não sabia se estava pronta para enfrentar. Uma semana depois. Lucas recebeu alta definitiva. Amanda assinou os papéis de liberação. Passou todas as orientações para Jean. Medicações, cuidados, sinais de alerta. E se despediu do menino com um abraço que durou alguns segundos a mais do que deveria. Até logo, tia Amanda, Lucas disse, sorrindo. Até logo, campeão, ela respondeu, tentando ignorar o aperto no peito. Jean se aproximou hesitante e estendeu a mão. Obrigado, por tudo. Você salvou a vida do meu filho. Eu nunca vou esquecer isso. Amanda apertou a mão dele e sentiu o calor daqueles dedos envolvendo os seus. Um calor familiar, perigoso. Era meu trabalho, ela disse, profissional. Era mais do que isso. Jean insistiu, os olhos fixos nela. E você sabe. Ela retirou a mão, criando distância. Cuide dele. E qualquer coisa me procure. Jean assentiu, mas antes de sair disse, a porta da minha casa está sempre aberta. Se você quiser, se você precisar, estarei lá. Amanda não respondeu. Apenas observou enquanto pai e filho saíam pelo corredor, de mãos dadas, e sentiu algo dentro dela se partir. Por que é tão difícil deixá-los ir? 3 semanas depois. Amanda tentou voltar à rotina. Trabalho, casa, trabalho, casa. Um ciclo mecânico, seguro, previsível. Mas tudo mudou em uma tarde de sábado, quando Jean apareceu no hospital com um marmitex nas mãos. Desculpa aparecer assim, ele disse.
sem jeito parado na porta do consultório dela. Mas eu sei que você fica aqui até tarde. E trouxe comida. Fiz lasanha. Lembra que você adorava? Amanda ficou paralisada. Claro que lembrava. Lasanha era o prato que Jean fazia nos domingos, quando eles ainda estavam juntos. Era a comida que ela comia direto da panela, rindo, enquanto ele reclamava que ela ia acabar com tudo antes de ele servir. Jean, eu sei. Ele a interrompeu. Eu sei que estou sendo inconveniente, mas eu só queria agradecer. De verdade. Então, se você quiser, aceita. Se não quiser, tudo bem. Eu vou embora e não incomodo mais. Amanda olhou para o marmitex, depois para ele. E contra todos os seus instintos de autopreservação, disse: Entra. Jean entrou. Fechou a porta atrás de si e colocou o marmitex sobre a mesa. Amanda abriu e o aroma da lasanha invadiu o consultório, trazendo com ele uma enxurrada de memórias. Você ainda usa molho branco? Ela observou, tentando manter a voz neutra. Sempre. Jean sorriu, tímido. Você dizia que era o segredo. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Um silêncio estranho, carregado de passado, mas não necessariamente ruim. Como está Lucas? Amanda perguntou. Melhor. Muito melhor. Ele pergunta de você todos os dias. Pergunta. Diz que quer te mostrar os desenhos que fez. Diz que você é a médica mais legal do mundo. Diz que gostaria que você fosse parte da nossa vida. Amanda parou de mastigar. Jean, eu não estou pedindo nada. Ele se apressou em dizer. Eu juro, só estou sendo honesto. Lucas se apegou a você. E eu entendo se você quiser manter distância. Mas se você quiser conhecê-lo melhor fora do hospital, seria importante para ele e para mim. Amanda colocou o garfo de lado e o coração acelerado. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Por quê? Porque é complicado, Jean. Porque você não é só um pai agradecido. Você é o homem que eu amei. O homem que me destruiu. E eu não sei se consigo separar essas coisas. Jean assentiu, compreensivo. Então não separa. Apenas tenta me conhecer de novo. Tenta conhecer o homem que eu me tornei. Não estou pedindo que você me perdoe. Não estou pedindo que você me ame de novo. Só estou pedindo uma chance de mostrar que eu mudei. Amanda queria dizer não. Queria levantar, abrir a porta e pedir que ele fosse embora. Mas em vez disso, ouviu sua própria voz dizer: Tudo bem. Mas devagar, muito devagar. O rosto de Jean se iluminou de um jeito que ela não via há anos. Obrigado, ele sussurrou. Você não vai se arrepender. Eu prometo. Mas nem tudo seria tão simples, porque no dia seguinte, Amanda recebeu uma visita inesperada no consultório. Uma mulher de aproximadamente 60 anos, elegante, de cabelos grisalhos bem penteados e olhar duro, entrou sem bater. Doutora Amanda Ferreira? A mulher perguntou, e havia algo na voz dela que Amanda não gostou. Sim, posso ajudar? Eu sou Carolina Duarte, sogra de Jean, ou melhor, era, mãe de Camila. Amanda sentiu o chão sumir sob seus pés. Vim aqui porque preciso que a senhora entenda uma coisa. Carolina disse, cruzando os braços. Meu neto acabou de perder a mãe. Ele está vulnerável. E Jean é um homem fraco. Sempre foi. Ele se apega às pessoas erradas. Desculpe, mas eu não entendi aonde a senhora quer chegar, Amanda disse, tentando manter a calma. Quero chegar ao fato de que você precisa se afastar, Carolina disse fria. Você já destruiu o coração do meu genro uma vez. Não vai destruir o do meu neto. Amanda arregalou os olhos, incrédula. Eu destruí? A senhora sabe o que a sua filha fez? Sabe que ela mentiu? Que ela manipulou Jean? Minha filha estava doente. Carolina rebateu, a voz tremendo de raiva contida. Ela tinha problemas, sim, mas ela amava Jean. E ele a abandonou emocionalmente durante todo o casamento, porque não conseguia esquecer você. Amanda sentiu um nó na garganta. Isso não é culpa minha. Não? Carolina deu um passo à frente. Você acha que é coincidência Jean ter aparecido aqui? Você acha que é coincidência ele estar tentando se reaproximar? Ele está usando você para preencher o vazio. E quando ele cansar, quando ele se sentir culpado de novo, vai te abandonar. De novo. A senhora não sabe nada sobre mim, Amanda disse firme. E não sabe nada sobre o que Jean e eu vivemos. Eu sei o suficiente, Carolina respondeu. Sei que você é uma ameaça para a estabilidade do meu neto.
E se você realmente se importa com Lucas, como disse importar, vai fazer o que é certo. Vai se afastar. E antes que Amanda pudesse responder, Carolina virou as costas e saiu, deixando apenas o veneno de suas palavras para trás. Amanda ficou ali, parada tremendo. Não de medo, mas de raiva. E de dúvida. E se ela estiver certa? E se Jean realmente estiver me usando para preencher um vazio? E se eu estiver me iludindo de novo? E naquela noite, Amanda estava em casa, sem conseguir dormir, quando o celular tocou. Era Jean. Ela hesitou, mas atendeu. Alô? Amanda, me desculpa ligar tão tarde. A voz dele estava tensa. Mas eu preciso falar com você. Carolina foi aí hoje? Foi. Jean soltou um palavrão baixinho. Traz uma massinha de turinas, casita. O que ela disse? Que eu deveria me afastar. Que sou uma ameaça para Lucas. Que você vai me abandonar de novo. Houve silêncio do outro lado. Depois Jean disse, com uma firmeza que Amanda não esperava. Ela está errada em tudo. E eu vou resolver isso. Jean, eu não quero criar problemas na sua família. Você não é o problema. Ele a interrompeu. Carolina está tentando controlar tudo como sempre fez. Mas eu não vou deixar. Não dessa vez. Porque dessa vez eu sei o que quero. E o que eu quero é você. Amanda sentiu o coração disparar. Jean, não precisa responder agora. Ele disse suave. É só de que não desiste de mim. Por favor, não desiste da gente. E antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele desligou. Amanda ficou ali segurando o celular, o coração em guerra. Porque pela primeira vez em 10 anos, ela não sabia mais o que temia mais. Perder Jean novamente. Ou deixá-lo entrar. Amanda passou os dias seguintes em um estado de tensão constante. Cada vez que o celular tocava, seu coração disparava. Cada vez que ouvia passos no corredor do hospital, virava-se esperando ver Jean. E cada vez que se pegava pensando nele, o que acontecia com uma frequência alarmante, sentia uma mistura de medo e expectativa que a deixava exausta. Ela não havia dado uma resposta, não havia dito sim, mas também não havia dito não. E Jean, respeitando o espaço dela, mantinha distância. Mas mesmo na ausência, ele estava presente. Um bilhete deixado na recepção. Uma mensagem simples perguntando como tinha sido o dia dela. Um buquê de flores, margaridas brancas, as favoritas dela, entregue sem remetente, mas com um cartão que dizia apenas obrigado por não desistir. E a cada gesto, Amanda sentia a armadura rachar um pouco mais. E 5 dias depois do telefonema. Era uma noite chuvosa de sexta-feira quando tudo mudou. Amanda estava em casa, finalmente permitindo-se relaxar, quando o telefone tocou. Não era o celular, era o fixo do hospital. Ela atendeu, e a voz de Carla do outro lado estava em pânico. Doutora Amanda, você precisa vir agora. É o Lucas. O mundo parou. É o que aconteceu? Amanda perguntou, já pegando as chaves. Ele foi trazido de ambulância. Parada respiratória. Ele está grave, doutora. Muito grave. Amanda nem se lembra de como chegou ao hospital. Só se lembra de correr pelos corredores molhados pela chuva que entrava pela porta principal. O coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Quando chegou à sala de emergência, a cena a fez congelar. Lucas estava na maca, o corpinho pequeno conectado a fios e tubos. A equipe trabalhava em ritmo frenético. E Jean estava encostado na parede, o rosto pálido, as mãos tremendo, os olhos vazios de tanto medo. Amanda, ele sussurrou quando a viu e a voz dele se quebrou. Ele não está respirando direito. Eles disseram que pode ser. Ele não conseguiu terminar. Apenas desabou. Amanda não pensou. Correu até ele e segurou seus ombros firme. Olha para mim, ela ordenou. Jean, olha para mim. Eu vou cuidar dele. Está ouvindo? Eu sim vou cuidar dele. Jean a olhou. E nos olhos dele havia um desespero tão profundo que Amanda sentiu seu próprio coração se partir. Não deixa meu filho morrer, ele implorou. Por favor, Amanda, não deixa ele morrer. Eu não vou, ela prometeu. E então se virou para a equipe. Status: saturação em 50% e caindo. A enfermeira respondeu. Não está respondendo à ventilação manual. Provável edema pulmonar agudo.
Amanda sentiu o sangue gelar. Edema pulmonar agudo em uma criança era gravíssimo. A janela de tempo era mínima. Preparem para intubação de sequência rápida, ela ordenou. E chamem a UTI. Ele vai precisar de suporte ventilatório intensivo. A equipe se moveu em sincronia. Amanda lavou as mãos rapidamente. Calçou as luvas e se posicionou ao lado da maca. Lucas estava inconsciente, o rosto azulado, os lábios roxos. Tão pequeno, tão frágil. Não, eu não vou perder esse menino. Não vou deixar Jean passar pelo que eu passei. Mas enquanto posicionava o laringoscópio, suas mãos tremiam. E pela primeira vez em anos de prática médica, Amanda sentiu medo. Não era apenas mais um paciente. Era Lucas, o menino que sorria para ela, o menino que perguntava por que ela ficava triste, o menino que, de alguma forma inexplicável, tinha se tornado parte do seu coração. Doutora, a saturação está em 40, a enfermeira alertou tensa. Eu sei, Amanda respondeu tentando manter a voz firme, visualizando as cordas vocais. Agora. Ela introduziu o tubo endotraqueal, mas algo estava errado. Havia muito edema. A passagem estava estreita demais. Não está passando, ela murmurou, o pânico começando a subir. Saturação em 35. Traga um tubo menor, Amanda ordenou. 30 machine casatur de horas cabeça. Tamanho 3,5. Não temos disponível nesta sala. Então tragam da UTI, corram! Os segundos pareciam horas. Amanda olhou para os monitores. 32%, 30, 28. Não. A enfermeira voltou correndo com o tubo menor. Amanda trocou rapidamente e tentou novamente. Dessa vez passou. Confirme em posição. Posição confirmada. Amanda conectou o ventilador mecânico e observou os monitores. Vamos pôr como se sua própria vida dependesse disso. 30%, 35, 40. Vamos lá, Lucas, ela sussurrou. Vamos lá, campeão. Você é forte. Você consegue. 50, 60, 70. Saturação subindo. A enfermeira anunciou. Aliviada. 80, 85, 90. Estabilizou. Amanda disse. E só então percebeu que estava chorando. A equipe soltou suspiros de alívio, mas Amanda não conseguia se mover. Ficou ali de pé ao lado da maca, olhando para aquele menino que quase perderam. Levem para a UTI pediátrica, ela disse a voz trêmula. Suporte ventilatório completo. Monitoramento cardíaco contínuo. Eu quero saber qualquer alteração, por menor que seja. Sim, doutora. Quando saiu da sala, Amanda encostou na parede e fechou os olhos. As pernas estavam fracas. O coração batia descompassado. As mãos ainda tremiam. Eu quase perdi ele. Por segundos eu quase perdi. E então sentiu braços ao seu redor. Jean a abraçou, forte, desesperado, como quem se agarra a um salva-vidas em meio ao naufrágio. Obrigado. Ele chorava. Obrigado, obrigado, obrigado. Amanda não sabia o que fazer. Ficar parada? Afastá-lo? Mas seu corpo decidiu por ela. Devolveu o abraço, segurou Jean com a mesma intensidade e permitiu que as próprias lágrimas caíssem. Ele está vivo, ela sussurrou. Está vivo, Jean. Por sua causa, Jean disse, afastando-se o suficiente para olhar nos olhos dela. Você salvou meu filho de novo. Você... Deus, Amanda, como eu vou te agradecer por isso? Você não precisa me agradecer. Ela respondeu, limpando as lágrimas. Eu só fiz meu trabalho. Não foi só trabalho. Jean insistiu, segurando o rosto dela entre as mãos. Você colocou seu coração nisso. Vi nos seus olhos. Você estava com tanto medo quanto eu, porque você se importa. Você se importa com ele. E você se importa comigo. Amanda ia negar, ia dizer que era profissionalismo, ia construir as defesas novamente, mas estava cansada de mentir. Eu me importo, ela admitiu, a voz quebrando. Eu me importo mais do que deveria. E isso me assusta, Jean, porque eu não quero me machucar de novo. Você não vai, ele prometeu, ou eu não vou deixar. Nunca mais. Você não pode prometer isso. Posso sim, Jean disse firme. Porque eu aprendi. Aprendi da pior forma possível. Perdi você uma vez por ser covarde, por não lutar, por deixar que o medo me controlasse. Mas eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Dessa vez eu vou lutar. Vou lutar por você, por nós, por tudo que ainda podemos ser.
Amanda queria acreditar. Deus como queria. Mas o medo ainda estava lá, sussurrando veneno. E se não der certo? Ela perguntou vulnerável. E se a gente tentar e só causar mais dor? Jean aproximou o rosto, os olhos fixos nos dela. E se der certo? Mas ele rebateu suave. E se dessa vez o destino estiver nos dando a segunda chance que a gente merece? E naquele momento, sob as luzes frias do hospital, com o som dos monitores ao fundo e o peso de 10 anos de dor entre eles, Amanda tomou uma decisão. Tudo bem, ela sussurrou. Vamos tentar, mas devagar, com cuidado, porque eu ainda estou com medo. Jean sorriu, e foi o sorriso mais genuíno, mais esperançoso que ela viu em anos. Devagar, ele concordou, todo o tempo que você precisar. E então, hesitante, ele se inclinou e beijou a testa dela. Um beijo suave, respeitoso, carregado de promessas não ditas. Amanda fechou os olhos e, pela primeira vez em 10 anos, permitiu-se sentir esperança. Talvez, apenas talvez, o amor pudesse realmente encontrar o caminho de casa. Lucas permaneceu na UTI por 5 dias. 5 dias em que Amanda praticamente morou no hospital. Ela não estava mais apenas cumprindo seu dever como médica. Estava ali porque não conseguia se afastar. Cada respiração do menino importava. Cada batimento cardíaco no monitor era uma vitória silenciosa. E Jean estava sempre ao lado. Eles se revezavam na vigília. Quando um precisava sair para comer ou descansar, o outro ficava. Desenvolveram uma rotina silenciosa, cheia de olhares que diziam mais do que palavras. Café compartilhado às 3 da manhã. Mãos que se tocavam brevemente ao passar um documento. Sorrisos cansados, mas genuínos. E aos poucos, algo começou a se reconstruir entre eles. Não era o amor impetuoso e ingênuo de 10 anos atrás. Era algo mais sólido, mais maduro. Construído sobre cicatrizes e verdades dolorosas. No 5º dia, Lucas acordou completamente. Amanda estava verificando os sinais vitais quando viu os olhos dele se abrirem, dessa vez alertas, conscientes. Oi, campeão, ela disse sorrindo. Bem-vindo de volta. Lucas piscou confuso, olhando ao redor. Tia, Amanda? A voz dele saiu rouca, fraca, mas estava ali. Sim, sou eu, ela respondeu segurando a mãozinha dele. Você nos deu um baita susto, sabia? Desculpa, ele murmurou, e aquela palavra vinda de uma criança tão pequena partiu o coração de Amanda. Você não precisa pedir desculpa, querido. Você é muito forte, muito corajoso. Meu pai... Onde está meu pai? Está aqui! Jean apareceu na porta, os olhos vermelhos, mas brilhando de alívio. Estou aqui, filho. Ele se aproximou rapidamente e beijou a testa de Lucas repetidas vezes, as lágrimas caindo livremente. Você está bem? Jean chorava. Você está bem, meu filho. Graças a Deus. Lucas sorriu fraco, mas feliz. Eu sabia que ia ficar bem, pai. A tia Amanda prometeu que ia cuidar de mim. Jean olhou para Amanda, e nos olhos dele havia algo que ela não conseguia nomear. Gratidão? Amor? Algo maior do que qualquer palavra poderia expressar. Ela sempre cumpre o que promete, Jean disse baixinho. Sempre. 3 dias depois, Lucas recebeu alta da UTI. Foi transferido para um quarto comum, onde finalmente pôde receber visitas. Doutora Helena apareceu com balões. Carla trouxe chocolates. E aos poucos, aquele quarto se transformou em um espaço de alegria e recomeço. Amanda estava terminando a ronda da tarde quando Lucas a chamou. Tia Amanda, vem cá. Ela se aproximou curiosa. Sim? Lucas pegou uma folha de papel dobrada debaixo do travesseiro e estendeu para ela. Tímido? Fiz isso para você. Amanda abriu o papel e sentiu o coração apertar. Era um desenho simples, feito com lápis de cor, mas cheio de significado. Havia 3 pessoas de mãos dadas. Um homem, uma mulher e uma criança. E embaixo escrito com letras tortas, minha família. Isso é lindo, Lucas. Amanda disse, a voz embargada. Sabe quem são? Lucas perguntou sorrindo. Quem? Meu pai, eu e você. Amanda sentiu as lágrimas queimarem. Lucas, eu sei que você não é minha mãe, ele disse, com a honestidade brutal das crianças. Eu sei que minha mãe está no céu, mas seria legal se você fizesse parte da nossa família. Seria muito legal.
Amanda não conseguiu responder. Apenas abraçou o menino, escondendo o rosto no ombro dele para que ele não visse as lágrimas. Jean, que havia presenciado tudo em silêncio, se aproximou e colocou a mão no ombro dela, um gesto suave de apoio. E naquele momento, Amanda percebeu algo fundamental. Ela já amava aquele menino. Não como médica, não como uma estranha que cuidou dele, mas como se ele fosse seu. 2 semanas depois, Lucas finalmente recebeu alta definitiva do hospital. Amanda estava revisando as últimas orientações quando Jean se aproximou hesitante. Amanda, eu sei que você está ocupada, mas Lucas e eu queríamos te convidar para jantar, na nossa casa. Amanhã à noite. Se você quiser, claro, sem pressão. Amanda olhou para ele, para aquele homem que um dia partiu seu coração, mas que agora estava ali vulnerável, esperançoso, tentando reconstruir pontes que pareciam impossíveis de consertar. E pela primeira vez em 10 anos, ela disse sim. Tudo bem, eu vou. O sorriso que Jean deu foi capaz de iluminar a sala inteira. E no dia seguinte, Amanda se pegou nervosa. Escolheu a roupa 3 vezes. Refez a maquiagem. Ensaiou mentalmente o que dizer. Parecia uma adolescente indo ao primeiro encontro. E isso era ridículo, mas ao mesmo tempo era real. Quando chegou à casa de Jean, um sobrado aconchegante em um bairro tranquilo, Lucas a recebeu na porta com um abraço apertado. Você veio. Você veio mesmo? Claro que vim. Amanda sorriu. Eu prometi, não foi? Jean apareceu logo atrás, limpando as mãos em um avental. Bem-vinda, ele disse. E havia tanta emoção na voz que Amanda sentiu o coração apertar. Entra, por favor. Fique à vontade. A casa era simples, mas acolhedora. Fotos nas paredes, brinquedos espalhados, o cheiro de comida caseira no ar. Era um lar. Um verdadeiro lar. Durante o jantar, eles conversaram sobre coisas simples. Lucas contou sobre a escola, sobre os amigos, sobre o desenho animado que estava assistindo. Jean falou sobre o trabalho, sobre os planos para reformar o quintal. E Amanda, aos poucos, se permitiu relaxar. Era estranho. Era assustador. Mas também era... Bom, depois do jantar, enquanto Lucas assistia TV na sala, Jean convidou Amanda para dar uma volta no quintal. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o som dos grilos e sentindo a brisa suave da noite. Obrigado por ter vindo, Jean disse finalmente. Obrigada por ter me convidado. Jean parou e se virou para ela. Amanda, eu sei que a gente ainda está reconstruindo. Sei que você ainda tem medo. E está tudo bem. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Esse momento contigo aqui na minha casa, vendo Lucas feliz, vendo você sorrindo. Isso é tudo que eu sempre quis. E eu vou passar o resto da minha vida provando que você pode confiar em mim. Amanda sentiu as lágrimas ameaçarem transbordar. Eu estou tentando, Jean. Estou tentando acreditar que isso pode dar certo. Vai dar, ele prometeu. Porque dessa vez, a gente está construindo sobre a verdade. Não sobre mentiras. Não sobre medo. Mas sobre tudo que ainda sentimos um pelo outro. E então, lentamente, ele estendeu a mão. Amanda olhou para aquela mão, a mesma que um dia segurou a dela sob o luar. A mesma que acariciou seu rosto quando prometeu que ficariam juntos para sempre. A mesma que a soltou e desapareceu, deixando apenas dor. Mas também era a mão de um homem que havia mudado, que havia lutado, que havia perdido, e que agora estava ali oferecendo uma segunda chance. Amanda respirou fundo e colocou sua mão na dele. Jean entrelaçou os dedos, como se estivesse segurando a coisa mais preciosa do mundo. Obrigado, ele sussurrou, por me dar essa chance. Obrigado por não desistir, ela respondeu. E ali, sob as estrelas, no quintal de uma casa que lentamente começava a parecer lar, Amanda sentiu algo que não sentia há 10 anos. Paz. 3 meses depois, Amanda se tornou presença constante na vida de Jean e Lucas. Jantares aos sábados, passeios no parque aos domingos, ajuda com lição de casa, histórias antes de dormir. E aos poucos, sem perceber, ela deixou de ser uma visita. Ela se tornou família. Certa tarde, enquanto preparavam biscoitos juntos, Lucas olhou para ela com aqueles olhos enormes e perguntou: Tia Amanda, você gosta do meu pai? Amanda quase deixou a tigela cair. Eu? O quê? Gosta dele? Lucas repetiu inocente. Tipo, gosta muito?
Amanda olhou para Jean, que estava do outro lado da cozinha, congelado, esperando a resposta. E ela, finalmente permitindo que a verdade viesse à tona, sorriu. Gosto sim, Lucas, gosto muito. Jean soltou o ar que estava segurando. E Lucas, com a sabedoria simples das crianças, sorriu e disse: então casa com a gente. E pela primeira vez em 10 anos, Amanda permitiu-se sonhar. Talvez, apenas talvez, esse final feliz fosse possível. 6 meses haviam se passado desde aquela tarde na cozinha, quando Lucas, com a inocência devastadora de uma criança, havia dito: então casa com a gente. Amanda não havia respondido naquele momento. Apenas havia sorrido, bagunçado os cabelos do menino e mudado de assunto. Mas as palavras ficaram, ecoando, crescendo, transformando-se em algo impossível de ignorar. Porque a verdade era que Amanda já havia se casado com eles, não no papel, não oficialmente, mas de todas as formas que importavam. Ela conhecia o jeito que Jean gostava do café, forte, sem açúcar, em uma caneca específica que Lucas havia pintado na escola. Sabia que Lucas tinha medo do escuro, mas fingia ser corajoso quando ela estava por perto. Sabia que Jean ainda acordava de madrugada, às vezes, e ficava olhando para o nada, carregando culpas que Amanda tentava, aos poucos, ajudá-lo a soltar. E eles a conheciam também. Sabiam que ela chorava assistindo filmes bobos. Sabiam que quando estava estressada, reorganizava compulsivamente os armários. Sabiam que nas noites difíceis, quando o passado voltava a assombrá-la, tudo o que ela precisava era silêncio e uma mão segurando a sua. Eles haviam se tornado um nós, uma família de 3 peças que se encaixavam de forma imperfeita, mas verdadeira. Mas ainda havia uma ferida que não tinha sido curada. Um fantasma que Amanda carregava sozinha, trancado no fundo da gaveta, junto com a caixa de sapatos que ela não abria há meses. O bebê que ela havia perdido. O filho que nunca nasceu. A dor que nunca havia sido dividida. Era uma manhã de domingo quando Jean percebeu. Amanda estava na cozinha, preparando o café da manhã, quando ele entrou e a encontrou parada, olhando pela janela, com aquela expressão distante que ele já conhecia. Ei, ele disse suavemente, se aproximando. Onde você está? Amanda piscou, voltando ao presente. Aqui, desculpa, estava só pensando. Em quê? Ela hesitou. Mas então percebeu que se queria realmente reconstruir, precisava parar de guardar as dores. Precisava dividi-las. No bebê, ela disse, que a voz saiu mais fraca do que pretendia. No nosso bebê. Jean congelou. Nos 6 meses que estavam juntos novamente, eles haviam falado sobre muita coisa. Sobre Camila, sobre os anos perdidos, sobre o medo e a esperança. Mas sobre o bebê, sobre aquela perda específica, eles nunca haviam realmente conversado. Amanda, eu nunca te contei os detalhes, ela continuou. As palavras saindo em um fluxo que não conseguia mais segurar. Nunca te contei que eu estava sozinha quando aconteceu, que acordei no meio da noite com dor, que tentei te ligar, mas você não atendia, que fui para o hospital de táxi, segurando a barriga, implorando para que o bebê aguentasse, que os médicos disseram que não havia nada que pudessem fazer, que eu segurei aquele ultrassom nas mãos e vi o coraçãozinho parado, e que eu gritei seu nome. Gritei tanto que fiquei rouca, porque eu precisava de você, e você não estava lá. As lágrimas corriam livremente agora, 10 anos de dor sendo finalmente liberados. Jean não disse nada, apenas puxou-a para um abraço apertado e deixou que ela chorasse. Chorou junto com ela, por tudo que perderam, por tudo que nunca puderam ser. Me desculpa, ele sussurrou a voz quebrada. Me desculpa por não ter estado lá, por não ter segurado sua mão, por não ter chorado esse bebê com você. Eu sei que não foi sua culpa, Amanda disse entre soluços. Eu sei, mas dói. Ainda dói tanto. Eu sei, Jean respondeu, afastando-se o suficiente para olhar nos olhos dela. E vai doer sempre, porque aquele bebê era real, era nosso, e nada vai mudar isso. Mas Amanda, a gente pode honrar a memória dele, juntos, do jeito que sempre deveria ter sido. Amanda limpou as lágrimas. Como? Jean segurou as mãos dela entre as suas. Vamos visitá-lo, você e eu. Vamos até onde ele está e vamos nos despedir, juntos, como deveria ter sido desde o começo. 2 dias depois, eles foram. Amanda levou Jean até o pequeno cemitério na
periferia da cidade onde havia enterrado o bebê 10 anos atrás. Era um lugar simples, tranquilo, cercado por árvores antigas que balançavam suavemente com o vento. A lápide era discreta, apenas um nome, pequeno anjo, e as datas. Uma vida que nunca teve chance de florescer. Jean se ajoelhou diante da lápide, tocou a pedra com dedos trêmulos e finalmente permitiu que a dor que guardava há tanto tempo saísse. Oi, pequeno, ele disse, a voz embargada. Eu deveria ter vindo antes. Deveria ter estado aqui desde o começo. Mas eu não sabia, e quando soube, já era tarde demais. Me desculpa por isso. Me desculpa por não ter protegido você. Por não ter protegido sua mãe. Amanda se ajoelhou ao lado dele e juntos choraram. Choraram pela criança que nunca seguraram, pelas risadas que nunca ouviram, pelos primeiros passos que nunca viram, por tudo que aquele pequeno anjo representava. Um futuro roubado, um amor interrompido, uma promessa não cumprida. Mas também choraram em alívio, porque finalmente, depois de 10 anos, aquela dor estava sendo compartilhada. Estava sendo honrada. Eu quero que você saiba, Amanda disse, falando para a lápide, que você sempre foi amado, mesmo não tendo nascido, mesmo tendo ficado aqui tão pouco tempo. Você foi amado, e sempre será. Jean pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. E quero que saiba que sua mãe é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela te carregou com tanto amor, e quando te perdeu ela continuou de pé, continuou lutando, continuou vivendo. E isso é a coisa mais corajosa que alguém pode fazer. Eles ficaram ali por um longo tempo. Não precisavam de palavras, apenas daquela presença compartilhada, daquele luto finalmente dividido. E quando se levantaram, algo havia mudado. A dor não tinha desaparecido, nunca desapareceria, mas agora ela tinha um lugar. Um espaço onde poderia existir sem consumir tudo. Na saída do cemitério, enquanto caminhavam de mãos dadas, Jean parou. Amanda, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela o olhou, curiosa. O quê? Ele respirou fundo, nervoso de um jeito que ela nunca tinha visto. Eu sei que a gente passou por muita coisa. Sei que ainda estamos reconstruindo. Sei que talvez seja cedo, mas eu não quero mais esperar. Não quero mais perder tempo, porque a vida é curta e incerta, e a única certeza que eu tenho é que eu te amo. Sempre amei, e sempre vou amar. Amanda sentiu o coração acelerar. Jean se ajoelhou. Ali no caminho de terra batida, sob o céu azul e as árvores que sussurravam com o vento, ele tirou uma pequena caixa do bolso. Casa comigo, Amanda. Não porque é o que deveria ter acontecido 10 anos atrás, mas porque é o que deve acontecer agora. Porque eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Quero acordar contigo todas as manhãs. Quero envelhecer contigo. Quero construir uma família contigo. Você, eu e Lucas. E quem mais vier, casa comigo. Por favor. Amanda olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente. O homem que a havia magoado. O homem que havia voltado. O homem que havia lutado. O homem que, apesar de todos os erros, nunca tinha deixado de amá-la. E ela percebeu que o perdão não era sobre esquecer. Era sobre escolher seguir em frente. Era sobre decidir que o amor era maior do que a dor. Sim, ela disse, as lágrimas correndo pelo rosto. Sim, Jean, eu caso com você. Ele se levantou e a beijou. Um beijo que carregava 10 anos de saudade, de arrependimento, de dor, mas também de esperança, de recomeço, de amor que, apesar de tudo, havia sobrevivido. 6 meses depois, eles se casaram. Foi uma cerimônia pequena, íntima, apenas com pessoas que realmente importavam. Doutora Zelena foi madrinha. Lucas foi pajem, orgulhoso com seu terninho novo. E quando o celebrante perguntou, você aceita este homem como seu legítimo esposo? Amanda olhou para Jean e viu ali não apenas o homem que ele era, mas o homem que ele tinha se tornado. Aceito, ela disse firme e certa. E quando se beijaram, sob aplausos e lágrimas de alegria, Amanda sentiu que finalmente, depois de tanto tempo, estava em casa. 2 anos depois, Amanda estava no jardim, regando as flores, quando ouviu a risada de Lucas vindo de dentro de casa. Ele tinha 9 anos agora, mais alto, mais esperto, mas ainda com aquele sorriso que derretia corações. Jean apareceu na porta, carregando algo nos braços. Algo pequeno, enrolado em uma manta azul clara.
Amor, ele chamou, os olhos brilhando. Ele acordou. Amanda largou o regador e correu. Pegou o bebê nos braços. Seu bebê, Teles, e sentiu o coração transbordar. Gabriel, 3 meses, olhos iguais aos do pai, sorriso que iluminava qualquer ambiente. O milagre que ela nunca achou que teria. Lucas se aproximou curioso e fez carinho na cabecinha do irmão. Ele é pequeno, né? Lucas disse. Amanda sorriu. Mas vai crescer. Vai crescer forte e feliz, assim como você. Jean envolveu os 3 em um abraço. E ali, naquele quintal simples, sob o sol da tarde, Amanda percebeu algo fundamental. O tempo não apagava a dor, mas o amor podia transformá-la. As cicatrizes ainda estavam lá. As memórias difíceis ainda existiam. Mas agora elas dividiam espaço com algo maior. Uma família. Um lar, um recomeço. E enquanto o sol se punha sobre aquele quintal e o vento levava as folhas pelo chão, Amanda olhou para Jean, para Lucas, para Gabriel e finalmente entendeu. Talvez o amor não voltasse igual, mas quando era verdadeiro, ele sempre encontrava o caminho de casa. E o caminho deles, apesar de longo e doloroso, finalmente havia chegado ao destino certo.